Vinha, claro que o Zé está falando mais do setor de meio campo, mas o Vinha pode dar um pouco mais de consistência defensiva a esse time. O Vinha que já foi anunciado, já está treinando com o time. Ayrton Lucas foi o titular hoje. Eu acho que pode, o Plirra, pelo que ele mostrou no Palmeiras, né? Assim, essa é uma eterna briga e uma eterna procura, né? O equilíbrio entre a parte ofensiva, a qualidade e a parte defensiva, a marcação, né? Então, assim, eu particularmente prefiro e acho mais fácil e se eu fosse treinador, eu gostaria de ter essa situação do Tite. De ter um time com muita qualidade que eu tentasse... Aí entra no que o Jean... Acho que não é só você, não. Entra no que o Jean falou. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Meus irmãos, não deu. O Flamengo ficou só no empate com o Orlando City. Eu tinha uma expectativa alta para este jogo, estava com hype lá nas alturas, né? Como uma estreia de um filme, por exemplo, e ficamos no frustrante 1-1, né, cara? Mas e aí? Para você isso é preocupante? Isso faz parte do jogo? Tivemos um jogo no primeiro tempo e outro jogo no segundo tempo. Segundo tempo foi ruim, né, galera? Mas beleza, eu separei aqui para vocês as análises do programa Sport Center pós-jogo. Vamos ver aí o que eles falaram de Flamengo e Orlando City. Já quero pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Simbora. Boa. Tá fácil para entender? Sampaio correr em Belém pelo Campeonato Carioca. Tá fácil. Depois o Lugano é que é maluco, dizendo que faz 20 anos que tá no Brasil e não entende o Campeonato Carioca. E hoje jogou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, na Arena das Dunas, em Natal. O outro Flamengo, o Flamenguinho. Não era uma conotação para rebaixar o Flamengo de maneira nenhuma, rubro-negro. É só para o nosso fã do esporte entender. O que o rubro-negro e o nosso fã do esporte em geral tá cansado de saber é que o Pedro, mesmo quando a fase não tá grande coisa dele, guardar ele guarda, fazer gol ele faz. No ano passado mesmo ele teve um ano irregular, mas você pegava o número de gols dele, era uma loucura. 30 gols e tal. Números do Pedro desde a estreia do Tite do Flamengo no ano passado, incluindo esses dois amistosos nos Estados Unidos, o Philadelphia Union e hoje o Orlando City. São 15 jogos, os 15 como titular, atuou em quase 75 minutos por partida, fez 11 gols, uma boa média, muito boa média de 0,73 por partida. Deu uma assistência também neste período, neste recorte de 15 jogos. 3 gols em 3 jogos em 2024. O Pedro cada vez mais titular e quem, Zé Elias, cada vez mais banco. Gabigol, né? Você tá falando do Gabigol, né? Tá falando do Gabigol, não, mas eu assisti esse jogo, né? Eu acho que também são 2 jogos, 3 jogos, né? Com a equipe jogando. Teve um pelo Campeonato Estadual com o time titular. Né? Manaus, tem a questão do entrosamento, mas assim, o Tite precisa trabalhar esse time, acho que um pouco mais de posicionamento. Para ajudar o entrosamento, tem que se posicionar um pouquinho melhor, sem a bola. Mas eles colocaram um pouquinho de pressão em cima do Flamengo, nós estamos treinando, começo de treino e tal, mas, por exemplo, você tem um certo desequilíbrio com o Pulgar, né, porque a movimentação hoje era Pulgar centralizado, Gerson, aí o De La Cruz aberto, quando tinha a bola o De La Cruz entrava, né, e soltava um pouquinho mais o Arrascaeta junto com o Cebolinha e com o Pedro ali na frente. Chegou um determinado momento que o Flamengo tinha um desequilíbrio ali, nem sempre o Flamengo conseguia fazer com que o De La Cruz voltasse, aí depois de um determinado momento ele inverteu, né? Ele colocou o De La Cruz no posicionamento do Cebolinha e o posicionamento na frente é a mesma coisa. É o que ele sempre faz, né? Normalmente ele inverte, quem está do lado direito vem para o lado esquerdo, aquelas coisas todas. Ele precisa encontrar o meio-campo um pouco mais consistente em relação à perda de bola. Mas esse tem sido o problema do Flamengo já há 2 temporadas. Mas por isso que contrataram o Tite, né? Por isso que contrataram o Tite, justamente para não ter esse problema. Porque, com essa escalação é possível? Então, precisa trabalhar posicionamento, especialmente o posicionamento do Gerson. O Gerson com a bola nos pés é um ótimo jogador, mas sem a bola ele não tem o poder de marcação. Aí você vai pedir para o Arrascaeta voltar? Você vai pedir para o De La Cruz voltar? Você vai pedir para o Cebolinha voltar? O tempo todo, para deixar o Pedro lá na frente? Eu acho que o Flamengo não precisa... Não é que não precisa, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar com a bola nos pés.
correto, sempre a característica. Mas quando ele perde, ele tem que ter um mínimo de equilíbrio para não ser surpreendido. O grande problema do Flamengo no ano passado era o desequilíbrio que existia entre defesa, meio campo e ataque. Perdia a bola, você tinha uma avenida. E até a gente brincou aqui, eu falei, o Flamengo com o Pulgar era um Flamengo sólido. Por quê? Porque ele preenchia esse meio campo. Ele marcava, quantas e quantas vezes ele dá aquela chegada, né, para parar o jogo do time adversário e tal. O Flamengo sem o Pulgar era um Flamengo que tinha dificuldades na marcação. O Pulgar, junto com o Gerson e com o De La Cruz, e o De La Cruz jogando aberto quando perde essa bola, para mim eu tenho algumas ressalvas. Então ele tem que acelerar esse processo de perda de bola. Se recompor para justamente... Então, é a escalação mais óbvia, né? Se a gente pensar assim, você só não satisfaz como estrela o Gabriel Barbosa, o resto tá todo mundo jogando. Mas é meio videogame, Jean, ainda? Então, eu não acho que seja meio videogame, porque o De La Cruz tem características mais afeitas a suprir essa carência que a gente está falando que o Flamengo tem e não é de hoje, do que os outros jogadores ofensivos, ou mesmo em relação ao Everton Ribeiro, por exemplo, que, coitado, acho que até sempre tentava fazer esse papel dos caras de frente, dos caras ofensivos, era o que mais fazia, mas não fazia com muito primor. Então eu acho que o De La Cruz ele pode até fazer isso. Mas não adianta, nós estamos falando de 2024, não adianta... 3 jogos até. É claro. E outra, se você tem 2 ou 3 caras que não fazem isso, vai ser complicado, porque hoje em dia você tem, em geral, uma entrega do time todo, em qualquer equipe. Raríssimas são as exceções de jogadores que podem se dar o luxo de dizer eu não vou dar combate, eu não vou marcar na hora que perder a bola, porque eu resolvo ali na frente. Tem 2 ou 3 no mundo que podem falar isso, que podem fazer isso. Então, o Flamengo vai ter que ter essa postura. Acho até que quando o Arrascaeta fala sobre o que falou ali, da união, ele de alguma maneira fala desse jogar um por todos, né? E todos por um ali. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Acho que ele está falando disso também. Ele está falando do ponto de vista tático de entrega no campo. Não é só uma questão de, vamos todo mundo comer churrasco junto. Não é isso, né? Acho que ele está se referindo ao campo. E aí é o que o Zé falou também. Passa pelo Tite. O Tite é um cara grande o suficiente e respeitado o suficiente para... por exemplo, dizer que o Gabigol vai ser reserva do Flamengo. E talvez os outros, por maiores que fossem, porque o Sampaoli é grande também, mas a gente sabe do histórico do Sampaoli, a gente sabe do olhar de vários jogadores para a chegada do Sampaoli, nesse aspecto é bem diferente do Tite. Então, eu acho que o Tite tem hoje as cartas na manga para exigir dos jogadores aquilo que o Flamengo precisa. Quem não fizer... talvez tenha desistido. O Vinha, claro que o Zé está falando mais do setor de meio campo, mas o Vinha pode dar um pouco mais de consistência defensiva a esse time. O Vinha que já foi anunciado, já está treinando com o time. Ayrton Lucas foi o titular hoje. Eu acho que pode, o Plirra, pelo que ele mostrou no Palmeiras, né? Assim, essa é uma eterna briga e uma eterna procura, né? O equilíbrio entre a parte ofensiva, a qualidade, e a parte defensiva, a marcação, né? Então, assim, eu particularmente prefiro e acho mais fácil, e se eu fosse treinador, eu gostaria de ter essa situação do Tite. De ter um time com muita qualidade, que eu tentasse... aí entra no que o Jean... Acho que não é só você, não. Entra no que o Jean falou. Não, mas tem treinadores que preferem um time mais aguerrido, abrir mão da técnica e ter um time mais aguerrido. Porque, para mim, é mais fácil tu convencer um cara que... É mais fácil ensinar um cara marcado do que ensinar a jogar. Isso é óbvio. Mas, assim, a fala que o Jean notou do Arrascaeta falando de ajudar o próximo, de união, eu acho que vai muito nisso. O Tite sabe que tem um time de altíssima qualidade, capacidade técnica. Ele mesmo falou, quando a bola chega no De La Cruz, no Gerson, não sei o quê, é muita qualidade. Essa fala do Arrascaeta é nesse tom, de conseguir o grupo entender que, óbvio, se eu fosse o Pedro, se eu fosse o Cebolinha, eu ia querer jogar para frente. Mas entender que cada um tem que se sacrificar, às vezes, um pouquinho a mais do que gostaria, às vezes, pro coletivo poder render. E com Vinha e com De La Cruz, eu acho que o Flamengo consegue esse equilíbrio. Se fizerem isso, vamos dizer que o Everton Ribeiro deixou, que o Arrascaeta deixou nas entrelinhas, de pensar um pouquinho no próximo e não só em si, de olhar pro coletivo. Né? Só uma coisinha, em relação ao Vinha, que eu acho importante, é que o Vinha talvez acrescente muito mais nesse aspecto da segurança, de ser um lateral
competente, correto. Eu não acho o Vinha brilhante, não acho um cara, né, de outro mundo e tal, mas nesse... Piquerez ou Vinha? Então, isso foi engraçado, porque isso me perguntaram depois de o que era, acho que uns 6 meses da saída do Vinha, do Palmeiras, e eu acho o Piquerez melhor. Eu acho o Piquerez melhor porque ele chega de uma maneira mais contundente à frente, ele tem a questão da finalização, mas eu acho muito equivalentes, eu não consigo ver... Não é uma vantagem larga para o Não é uma vantagem larga. Depende do contexto da ideia de jogo. Da ideia do jogo, do contexto de jogo, do que você vai querer para o jogador. Agora, eu acho que o Vinha, até para corroborar o que você estava falando, de dar mais solidez defensiva, quando ele vai para Roma, o que acontece? Que muita gente não entende. Por que ele não jogou? O Mourinho gosta de jogar com 3 zagueiros. E não ia abrir mão do esquema de 3 zagueiros a partir do momento que ele passou a escalar os 3 zagueiros. Ele tinha, portanto, o lateral esquerdo jogando como um ala esquerdo, que era um cara que chegava. Aí ele tinha o Spinazzola, que é um baita de um lateral, quando o Spinazzola voltou da lesão, é um cara com chegada de apoio muito melhor do que o Vinha, num nível muito mais alto. E não tendo o Spinazzola, ele optou por um atacante ali. Ele optou pelo Zalewski, que era um moleque da base, que era atacante, que ele resolveu colocar na ala esquerda. O Vinha teve pouquíssimas oportunidades com o Mourinho, é verdade, mas quando ele entrou algumas vezes jogando como zagueiro pelo lado esquerdo até. Até no Uruguai, eu acho que o Vinha já jogou nessa função. Sim, já jogou assim. Então, eu acho que nesse aspecto é bom para o Flamengo. Com o Bielsa, inclusive, né? Até para você ter laterais de características diferentes, porque o Ayrton Lucas é outra história. O Ayrton Lucas é um cara mais agudo, é um cara mais de chegada, é um cara que você vai ter que criar um mecanismo, por exemplo, para jogar com o Cebolinha, você tem que criar um mecanismo ali, né? Hoje, aí, pensando em montagem de elenco, que é o que ganha campeonato, é o ideal, né? Claro, você tem características diferentes. Exato. Dois jogadores iguais. Eu achei uma baita contratação pro Flamengo. Uma baita contratação. Carinha também, né? É carinha, mas o Flamengo pode. O tempo vai dizer, né, Plirra? Você falou do Mourinho rapidinho. Você ia falar do Flamengo só para completar antes da gente falar do Botafogo. O que eu ia falar do Flamengo sobre a declaração do Arrascaeta, eu queria, assim, muitas vezes você tem exemplos, né? O cara chega experiente, título, um monte de coisa e você não consegue, e esse cara não consegue passar um recado muitas vezes para os times, né? Para o time que ele se encontra ali ou para o elenco. Tem 2 jogadores e coincidentemente são situações no São Paulo, né? Que eu acho que vale a pena ser falado e mencionado. Uma é o Kaká. Quando o Kaká volta, né? O Kaká não era mais o Kaká da forma como nós esperávamos, mas ele foi o exemplo, né? Porque ele corria, ele marcava, dava carrinho e tal. Ele contagiou tanto que até o Ganso, né? Não sei se foi por questão de olhar e falar, poxa... Teve o seu melhor momento no São Paulo. Meu Deus do céu, o cara que foi melhor do mundo está correndo, dando carrinho aqui, eu preciso correr também. Né? E aí o Ganso começou a jogar e jogou muito bem. E um outro jogador que pela segunda vez eu tenho que falar o nome dele, porque na primeira ele foi um exemplo sensacional, me surpreendeu. Lucas Moura. Quando o Lucas foi vendido para o Paris Saint-Germain, ele ficou jogando 6 meses no São Paulo. E existia uma grande dúvida, porque na época eu trabalhava na Rádio Globo. E agora? Como esse menino vai se comportar? O que ele vai fazer? Vai tirar o pé, vai ficar com ele? Pelo contrário, nos 6 meses que ele permaneceu no São Paulo, ele foi o melhor jogador de São Paulo. Tanto que o Rogério Ceni, você conhece o Rogerião, né? Todo mundo. Pegou, Rogerião. Agora bolso cheio. Pegou e deu a taça para o Lucas levantar a taça na Copa Sul-Americana. Isso é difícil do Rogério fazer, mas ele fez porque ele sabia exatamente quem era o menino que estava ali. E quando o Lucas agora volta, depois de uma carreira consolidada na Europa, ele volta, os que mais correm, mais luta, mais briga. Então, assim, o que mais se doa em campo, eu acho que o recado que o Arrascaeta falou, pega ali um tapezinho do Lucas, eu acho que é interessante para mostrar. Para alguém especial o recado ou não? Para todos, mas tem, né? Você sabe, né? Gerson. Tem Gerson, eu acho que para todo mundo, eu acho que o Arrascaeta hoje é o grande exemplo, e o próprio Arrascaeta. Sim. Porque ele sofreu muito fisicamente. Mas o Arrascaeta sempre foi questionado. Se você fizer o Arrascaeta voltar para marcar, ele não consegue atacar. Talvez ele mesmo agora seja o grande exemplo. Eu vou participar das 2 fases do campo, né? Das 2 fases do jogo, com a bola e sem a bola, para que todo mundo possa olhar, olha, eu estou correndo, então o cara pode correr. Porque hoje, se eu não me engano, ele foi capitão. O capitão, muitas vezes, você tem pela imposição, né? E você tem pelo exemplo.
né? E às vezes o exemplo do Arrascaeta deve ser levado à risca nesse caso. Eu já disse, o outro Flamengo, empatou no Campeonato Carioca com a Portuguesa. O jogo aconteceu em Natal, na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo. O jogo de empate sem gols. O Mateuzinho, que agora pede, então vamos atender, né? Para ser chamado de Matheus França, que treinou alguns dias no Corinthians. No Corinthians, né? Ele jogou essa partida. Que bagunça. No Rio de... Galera, para encerrar o vídeo aqui, vamos trazer essa informação importante. Mercado da bola do Mengão, Léo Ortiz próximo de acertar com o Flamengo. Saiu essa notícia lá no GE e eu vou trazer aqui para você como que andam as negociações. Flamengo se aproxima de valores pedidos pelo Bragantino e confia em acerto com Léo Ortiz. Clube formaliza nova proposta com valores fixos e de bônus perto de 8,5 milhões de euros. Zagueiro abre mão dos 25%, aqui tem direito pela transferência. Cara, 25%, hein? É muita grana que o Léo Ortiz está abrindo mão para chegar no Flamengo. Uma das novelas mais arrastadas da janela de transferência caminha para seus capítulos finais. Flamengo e Bragantino estão bem próximos de um acerto para a negociação envolvendo o Léo Ortiz. O clube carioca formalizou uma nova proposta que se aproxima dos 8,5 milhões de euros pedidos pelos paulistas entre metas e bônus. E o zagueiro abriu mão da parte que lhe cabe para que a transação seja concluída. Mesmo com as conversas em curso, o zagueiro entrou em campo pelo Bragantino neste sábado e abriu o placar da partida contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Com um gol de cabeça, a partida terminou empatada em 1-1. Léo Ortiz abre mão de sua parte. Os valores exatos da nova oferta rubro-negra são mantidos em sigilo, mas deixaram as partes envolvidas otimistas num acerto nos próximos dias. A expectativa é de que o encontro presidenciais selem acordo na próxima semana com a chegada ao Brasil da delegação do Flamengo e de Paulo Pitombeiras, empresário de Léo Ortiz. Os rubro-negros irão dos Estados Unidos para Belém, onde enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira. Após o jogo, voltam ao Rio de Janeiro. Aí, galera, tá no GE a matéria completa, então está bem próximo do Mengão anunciar aí mais um reforço, grande reforço, Léo Ortiz, né? Flamengo chega ali perto dos 8 milhões e meio, tem também os bônus. E o Léo Ortiz, cara, o jogador abre mão de 25% dos seus direitos. Ele quer mesmo jogar no Flamengo, ele quer se transferir para o nosso Mengão. Temos que respeitar o Léo Ortiz, hein? Quando ele chegar, será muito bem-vindo. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!